Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Roveroni, eu sou advogada de Direito Empresarial do escritório Crivellari Padovese Advogados e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre domínio. Estou aqui com meu colega Gustavo, da eCliente, que é parceira nossa do escritório, que também vai participar aqui desse vídeo. Tudo jóia, Gustavo? E aí, Fê, tudo bom? Vamos lá, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Há 2 semanas o Gustavo me convidou para participar também de um vídeo e hoje eu que estou convidando ele aqui para ajudar a gente nesse assunto. Vamos lá. Bom, pessoal, então explicando inicialmente um pouquinho sobre o domínio é o endereço que me identifica na internet. Então, por exemplo, o escritório tem lá o site www.crivellaripadovese.adv.br. Esse crivellaripadovese.adv.br me identifica na internet, identifica o escritório, tá? Muitas empresas têm dúvida em relação ao domínio, muitas vezes até desconhecem a necessidade de registrar um domínio e a importância que isso tem. Se gera, né, uma confusão muito grande em relação ao domínio e marca, né? Há muitas vezes uma ideia de que se eu tenho o registro da marca no INPI, meu domínio já está garantido. E não é bem assim, tá? É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá joia? Podem existir muitas marcas semelhantes em diversos segmentos de atuação, territórios diferentes, não há problema a princípio. Por exemplo, eu tenho uma loja que vende produtos têxteis, né? E eu coloco lá, registro uma marca X da loja. Pode ser que um terceiro também tenha uma loja ou um negócio de comércio de livros que também tenha esse mesmo nome X. A princípio não teria problema. Mas no âmbito do domínio é um pouco diferente isso. Por quê? Porque só existe um domínio. Então, por exemplo, nesse exemplo aí que eu dei, eu posso querer registrar a minha loja X num domínio que também esse terceiro que comercializa livros vai querer, né? Por isso que existe muita disputa quando a gente fala de domínio, né? Porque tem muitas empresas com nomes empresariais parecidos ou iguais, com marcas parecidas ou iguais, tá? No plano nacional, o uso da marca, ele dá uma certa vantagem, né? O registro da marca, desculpa, ele dá uma certa vantagem. Se tem a ideia, né, de que o uso de nome de marca de terceiro no domínio pode caracterizar, de certa forma, a violação de direitos, tá? Não está consolidada na jurisprudência um entendimento ainda a respeito desse assunto, né? Tem muitas decisões que entendem que o domínio tem que respeitar a marca registrada no INPI, mas tem também muitas decisões que têm exigido, quando eu vou reivindicar um nome de domínio, que eu demonstre que o terceiro que registrou, ele registrou indevidamente, está gerando uma confusão, um desvio de clientela, tá joia? Agora, no plano internacional, a questão da marca, ela não tem muita força, tá? Porque no domínio, ele se rege por um princípio, o registro do domínio, que é o seguinte: quem registrou primeiro o domínio tem o direito sobre ele, tá? No plano nacional, como a gente viu, é um pouco relativizado isso, né? Tem muitos julgados que entendem que o registro da marca me dá uma certa vantagem e o domínio tem que respeitar isso, mas no plano internacional é muito mais difícil eu conseguir reivindicar um domínio, né? Eu tenho que primeiro demonstrar que esse domínio é igual à minha marca, uma marca que eu tenho direito, que quem registrou o domínio, ele não tem um legítimo direito, interesse sobre isso, né? Sobre esse domínio, e também que ele foi registrado indevidamente, utilizando-se o seu registro, aquele que detém o registro de má-fé. Ou seja, é muito difícil eu conseguir reivindicar e provar que eu tenho direito de um domínio que já foi registrado por terceiro nesse plano internacional, tá joia? Então, feitos esses esclarecimentos aí, né, a respeito do domínio, fica evidente como que é importante para uma empresa registrar o seu domínio. Além do registro da marca, também ter essa atenção de registrar o domínio. Mesmo que a empresa esteja começando, ainda não esteja aí muito bem estruturada ainda, é muito importante isso, inclusive no âmbito internacional, porque como a gente viu, há uma certa dificuldade de se reivindicar depois do domínio, né? Então é muito importante isso, tá joia? Inclusive, a gente também tem aí uma questão muito frequente que vem ocorrendo, né? Que são terceiros que muitas vezes estão reservando o domínio, né? Entre aspas. A pessoa ela não tem uma atividade empresarial em si,
mas ela vai lá, faz uma pesquisa de algum domínio que seria interessante, registra esse domínio e amanhã ou depois vai vender esse domínio para alguma empresa ou para alguém que exerce uma atividade que tem uma marca ou um nome semelhante aí a esse domínio, tá? Então tem até esse mercado negro aí, entre aspas, de venda de domínio, tá bom? Então, esclarecidos esses pontos, queria aproveitar a participação do Gustavo para perguntar para ele o seguinte: se uma empresa quer registrar, por exemplo, o seu domínio, quando vai fazer uma verificação, ela constata que já existe esse domínio que ela quer registrar, o que ela pode fazer para que ela não tenha que entrar numa disputa de domínio, Gustavo? Vamos lá então, Fê. As suas explicações foram fantásticas já. Estou aqui passado. Imagina. Fernanda, é assim, ó. Eu vou começar a minha fala já dando um exemplo que aconteceu essa semana com a gente, tá? Duas profissionais da área de veterinária, elas procuraram a gente porque elas criaram um produto, elas criaram na cabeça delas já uma empresa, criaram uma marca na cabeça delas e elas nos chamaram para fazer a questão da criação do site e o registro do domínio, né? A gente foi verificar durante a própria reunião, né? Elas não tinham formalizado a empresa, né? Elas estavam encaminhando isso com o contador, mas durante a reunião, eu, por curiosidade, fui lá e consultei aquele domínio, e aquele domínio já existia. Só que o que mais assustou elas foi na hora que eu fui procurar a marca pelo site do INPE. Na hora que eu cheguei e consultei no site do INPE a marca também existia. Então, a empresa que elas criaram na cabeça delas, que estava tudo já formatadinho, essa marca já estava no INPE e o registro BR já estava registrado, né? Então, no primeiro momento foi um balde de água fria, mas eu acredito que foi bom, né? Inclusive depois elas falaram para mim que foi ótimo ter acontecido isso, porque evitou um transtorno lá na frente, que aí tem relação com o que você está falando, né, Fernanda? Porque o que acontece? Você imagina se ela registra um domínio, já existe aquela marca, ela não sabe, e ela começa a produzir conteúdo, começa a produzir material, começa a fazer nota fiscal, começa a anunciar com a marca de alguém, né? Então aí realmente acaba indo depois para a justiça, provavelmente. O que a empresa tem que fazer é procurar nomes alternativos. O primeiro momento é você procurar um nome alternativo. Se você não detém aquela marca, né? Se você não tem aquela marca registrada no INPE, a solução que a gente recomenda é você procurar um nome que tenha algum tipo de variação, né? O registro BR, aqui no Brasil, ele é o órgão que gerencia todos os sites no Brasil. Então, todos os sites que terminam com .br, quem manda nesses sites é o registro.br. Então, quem quiser acessar, é só acessar esse domínio, registro.br, e você vai poder consultar os domínios. Inclusive, depois eu vou compartilhar a tela com você aqui, Fernanda, e aí a gente faz uma simulação. E aí o que acontece? O registro BR, antigamente, para quem é mais velho, você tinha uma limitação de nomes disponíveis. Então, todo mundo acabava registrando sempre o domínio no .com.br, né? Acontece que hoje, com a mudança da internet, com a amplitude e com a limitação das possibilidades de nome, o registro BR se viu necessário ampliar as extensões. Então, hoje, você tem vários tipos de extensão. Você tem, por exemplo, extensão específicas para escritórios de advogado, adv.br. Você tem extensões específicas para quem trabalha na indústria, ind.br. Você tem para quem é músico. Se você é músico, você pode ter um domínio só seu, .mus.br. A psicóloga, psi.br. Então, essa mudança que o registro BR fez acabou possibilitando que as empresas elas criassem seus domínios sem ficar brigando diretamente com quem já registrou o primeiro, que eu acho que é isso que dá mais problema, né, Fernanda? Exatamente, muito interessante, Gustavo. Então, aí por essa solução que você propôs, que eu achei fantástica também, por exemplo, se eu quiser, eu tenho lá minha loja X, então eu quero registrá-la, né? Já existe, por exemplo, x.com.br. Eu posso, ao invés de usar x.com.br, mudar para x.
outracoisa.br, né? No caso, como é loja, não daria, mas, por exemplo, uma indústria, eu posso colocar .ind.br? .ind.br, não tem problema nenhum, você pode criar uma outra extensão, né? O que acontece, aí você vai ter mais propriedade para falar do que eu, é que você está possibilitando o registro de um domínio com aquela extensão, né? Mas isso depois tem que avaliar a questão da marca, né? Se uma outra empresa detém aquela marca, mesmo que essa empresa registre com uma outra extensão, isso não vai impedir que a marca, né, a primeira, depois faça algum tipo de alegação em relação ao uso indevido, mesmo você usando outra extensão, porque são coisas diferentes, né? São coisas distintas. Isso, marca e domínio são coisas distintas, certo? É sempre bom Perfeito. ter o máximo de cuidado possível, sempre pode gerar aí controvérsia nesse sentido, né? O Isso. exemplo aí que a gente está dando é mais para quem realmente tem direito sobre uma marca e já tem uma outra pessoa que também tenha, vamos supor, o direito sobre a marca, mas que está atuando em outro segmento, em outro território, que não, de certa forma não prejudica aí a marca, né? A gente teve um caso que foi um produto nosso, inclusive, Fernanda, que a gente fez o quê? A gente registrou o domínio porque ele não existia. Ninguém tinha registrado aquele domínio. Na mesma hora, nós entramos com o registro da marca também. Então, nós registramos a marca, né? Posso falar o nome da marca, Fê? Gustavo, faça aí a propaganda da marca. Nosso. É um projeto que a gente tem para crianças, né? A marca chama Convido Você. Então, o que a gente fez? Nós registramos o domínio convidovocê.com.br, que é o nome mais lembrado, vamos falar assim. Aí a gente registrou a marca no INPE e nós ganhamos o direito de uso da marca, só que por precaução, para evitar qualquer tipo de problema, nós registramos também o domínio .com internacional. Então a gente registrou o convidovocê.com. Com isso, o que aconteceu? Eu me preservei lá fora, no exterior, eu me preservei aqui dentro, com o .com.br, e ainda assim registrei a marca e a gente ganhou a marca no INPE. Então a gente ficou mais tranquilo. Exatamente, excelente, né? É exatamente isso que a gente procurou dizer aí, né? Que tanto no plano nacional como no plano internacional você também tem que se garantir, né? Porque, sobretudo no plano internacional, depois você pode se surpreender com a existência já desse registro de domínio por outra pessoa. O problema, fica sabe, muito difícil depois reivindicar, né? O problema, sabe qual que é, Fernando? Que acontece o seguinte, lá no internacional, qualquer um pode registrar qualquer nome. Qualquer nome, não tem um controle sobre isso, entendeu? Lá fora, essa questão da marca, que quem detém é aqui dentro no INPE, no Brasil, lá fora esse controle não vai conseguir. Vai ser muito difícil a pessoa ter esse domínio. Sim. Então, se ela vai registrar o nome da empresa dela, a gente recomenda que ela já registre o .com.br, o .com lá fora, e, se possível, registrar a marca, porque aí ela fica resguardada quanto a isso. Isso mesmo, muito bom. Gustavo, deixa eu tirar mais uma dúvida, aproveitar a sua participação. Tem muitas empresas que têm dúvida também em relação ao e-mail. Por exemplo, meu e-mail é fernanda@crivellaripadovese.adv.br, né? Esse Crivellari Padovese, ele está contemplado também no registro do domínio, certo? Correto, é a mesma coisa, entendeu? O domínio, ele gerencia tudo que está pendurado dentro dele. Então, se você tiver um e-mail, se você tiver uma loja, se você tiver um subdomínio, qualquer coisa que está antes do nome do site, ele está contemplado nesses registros, né? Então, o e-mail também ele está embutido no serviço do site. É o mesmo. Certo. Mas aí se um terceiro, por exemplo, ele tem o registro do domínio. Ele não tem o site, mas ele está usando aí o e-mail. E eu quero registrar meu e-mail, eu quero registrar meu domínio para usar o site que seja. Como que eu faço para saber? Você pode mostrar para a gente aí um pouquinho sim. Como que... Posso sim, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu faço essa pesquisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ó. Compartilhando. Você está vendo, Fê? Sim. Apareceu para você? Legal. Então, olha só, eu estou no site chamado registro.br. Perfeito? Então, dentro do site registro.br, você já pode entrar logo aqui no comecinho e fazer uma pesquisa de um domínio, tá? Então, eu vou colocar um nome bem difícil para ele já confirmar que não existe, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome difícil XWP.
Eu sei que não vai ter esse domínio. Tomara. Vamos lá, pesquisar. Tá vendo, ó? Ele já me informa que esse domínio está disponível para registro. Eu posso registrá-lo por 1 ano, por 2 anos ou por 5 anos, tá? Registrar o domínio é uma coisa, depois você precisa contratar o site num provedor de hospedagem, tá? Mas o primeiro passo é você preservar o nome, perfeito? Então aqui ele está me dizendo que o domínio está disponível. Se fosse um domínio que já existe, então, por exemplo, o da minha empresa, ecliente.com.br, ele tá dizendo, ó, esse domínio não está disponível, mas nós temos algumas sugestões com outras extensões. Então, ó, tem .art, .eco, .sport. Você precisa escolher alguma variação. Tá? Essa é uma opção. Agora, o que também pode acontecer, Fernanda, que eu já vi acontecer bastante disso, é às vezes você vê que o domínio já está registrado, você entra no site e não tem nada no site. E isso pode acontecer quando alguém registrou um domínio para guardar, para fazer alguma coisa e por algum motivo não usou mais. Nada impede de você fazer um contato com essa pessoa para perguntar se ela tem interesse na venda do domínio. Tá? Exatamente. Um mercado que é o que você também comentou. Tem pessoas que fazem isso de propósito para poder forçar uma venda e tem algumas ideias que são sem querer, entendeu? Então, como que você descobre quem é dono de um domínio? Você vai vir aqui em cima na opção tecnologia, ferramentas, tá? O número 1 aqui, ó, serviço de diretório, né? Aí você vai digitar o nome do site. O e-cliente eu não vou vender não, já está registrado. Tá? Então aí você vai consultar o nome do site, ele vai falar o titular, o CNPJ, em qual provedor que ele está alocado, entendeu? E aqui embaixo os dados de contato do proprietário do domínio, entendeu? Então, é uma possibilidade. A gente teve um caso, Fernanda, há alguns anos atrás, que a gente registrou um domínio para um cliente, que ele queria fazer um projeto na área de construção civil, o projeto dele não caminhou, e o domínio era nosso, na verdade. A gente tinha registrado, a gente tinha feito um investimento inicial, e esse domínio ficou com a gente parado quase 1 ano. Depois de 1 ano, veio uma empresa que surgiu no mercado com o mesmo nome do domínio, e aí a gente acabou negociando e acabou vendendo esse domínio para essa empresa. Mas num processo normal, porque a empresa surgiu anos depois, entendeu? O que você comentou é real. Eu tive um caso, Fernanda, que foi assim. O cliente procurou a gente... deixa eu voltar a imagem aqui, ó. Fica melhor. O cliente procurou a gente na sexta-feira, ele ficou decidindo se ia registrar aquele domínio, só que eu acho que ele comentou com alguém, sabe? Tipo conversa de padaria, conversa de família. Na segunda-feira, uma pessoa próxima da cidade dele registrou aquele domínio. Não deu 3 dias, aquela pessoa ofereceu para vender por um valor simplesmente absurdo daquele domínio lá. Olha, que situação. Mas faz parte, o pessoal faz isso, né? Sim, exatamente. Por isso que a gente tem que se precaver o máximo possível aí nessa área, Sem né, dúvida Gustavo? nenhuma. Muito preciosas suas dicas, muito obrigada aí por todas as explicações. Sempre à disposição, Tá, Fernanda, pode acho convidar. que a gente poderia ficar aí muito mais tempo falando sobre domínio, tem muita coisa para ser falada sobre o assunto, mas acho que tudo que você ponderou esclareceu muito bem, assim, através de exemplos práticos aí mesmo, como que a gente pode conferir se existe ou não o domínio, né, e também as possibilidades aí para quem já tem o direito de uma marca, mas já tem um domínio ali parecido e não quer entrar numa disputa, né? Perfeito. Então tá joia, Gustavo, muito Maravilha. obrigada. Fernanda, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, viu? Tá joia, obrigada.